Olá, sejam muito bem-vindos a este 9º episódio da série especial Diálogos Cotrisul. Estamos gravando esta conversa hoje, dia 26 de fevereiro, que é o dia que separa o primeiro dia de campo de Caçapava do Sul, realizado na terça-feira, do segundo dia de campo de 2025, que vai ser feito amanhã em Piratini. E essa data foi estratégica para que a gente pudesse ter conosco aqui o palestrante escolhido para estes encontros técnicos deste ano. Está comigo o Eduardo Azevedo, sócio da Sementes Condessa. Muito bem-vindo, Eduardo. Obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos ouvindo, porque a gente sabe que podcast depende do horário de cada um. Agradeço muito o convite, tanto a ti, Clarice, como falando também sobre o Gilberto e o Fábio, que nos incentivam cada vez mais nessa parceria. E que seja um bom papo, e agradecer aí ao associado pela audiência. Obrigada. O Eduardo abordou na palestra que ele apresentou nos dias de campo 11 lições para a gestão financeira da lavoura. Nós vamos aprofundar um pouco esse tema, mas eu acho que a gente precisa começar por conhecer melhor esse gestor, que é membro de uma verdadeira dinastia do agronegócio gaúcho, né? Eduardo, eu queria te pedir que conte, por favor, um pouco da história da tua família e da Sementes Condessa, né? Como é que surgiu a empresa? Perfeito. A gente já está há 5 gerações no agronegócio. A gente fica localizado no município de Mostardas. Então, hoje a gente trabalha... Para o associado que está nos assistindo e não situa, Mostardas é em que região? Perfeito. Vamos pensar que a gente está em Porto Alegre, a gente sai em direção ao Capivari, dobra à direita e a gente vai chegar em Mostardas. É numa tripa de terra entre a Lagoa dos Patos e o mar. Então, esse é o ponto de referência assim, que eu daria de Mostardas. Então, hoje a gente está há 5 gerações no agro. Eu sei bem da história, digamos, em miúdos, a partir do meu avô, que começou lá tanto com o cultivo de arroz quanto com a questão da pecuária. E o meu pai começou a trabalhar com o meu avô muito na parte da pecuária, naquela época, porque ele era formado em veterinária. E com o tempo ele foi vendo que a grande proporção de faturamento da empresa, ela advinha da agricultura e não da pecuária. Então ele optou por seguir mais focado na parte de arroz e ele abriu em 2004 a Sementeira Condessa. Então naquela época se dividiu a Cabanha Condessa, que ficou com meu avô, mais focado em pecuária, que ele com seus 89, 90 anos toca até hoje. E o meu pai acabou ficando com a Sementeira Condessa, que posteriormente a gente passou a ter também semente de soja. Então hoje a gente distribui semente de arroz e semente de soja. Maravilha. Mas pessoalmente tu também tens uma trajetória importante no mundo da gestão, né? Eu queria que contasse um pouco como foi a tua formação e a tua trajetória. Claro. Em 2013 eu entrei para a faculdade, comecei a administração e me formei em administração na URGS. Estudei um tempo fora, fiquei 6 meses em Portugal e fiz a faculdade de sanduíche, como dizem, um pouco fora, um pouco no Brasil. E eu sempre pensei em estudar administração muito entendendo de um segundo momento, que é o produtor rural se tornando um empresário. Então, a partir disso, eu tive interesse de estudar administração, porque eu entendo que hoje, dentro do nosso negócio, a gente tem o Felipe, por exemplo, que é um agrônomo que é sócio da nossa empresa. A gente tem consultoria também que nos ajuda muito no processo decisivo da agricultura. Eu entendi que dentro do negócio precisava mais do olhar financeiro, do olhar de gestão, do que propriamente do olhar agronômico. Então, que eu poderia agregar muito mais nessa parte. Então, dentro disso, eu acabei me formando ali como administrador na administração da URGS, tá? E posteriormente eu entrei no ciclo empreendedor, que é um ciclo em Porto Alegre, que é apoiado por pessoas, por exemplo, como Jorge Gerdau. E é um ciclo que faz parte de alguns empreendedores, sendo eles que começaram a empresa ou que são sucessores, ou até pessoas que intraempreendem de empresas muito grandes, como multinacionais. E a gente se reunia uma vez a cada 15 dias, levava um palestrante e ia discutindo boas práticas. Então foi um período também bastante interessante que eu tive pós-faculdade. Acabei não optando por uma pós-graduação e sim a participar desse ciclo de empreendedorismo, que a gente pudesse trocar boas práticas entre empresários. E nesse círculo, com certeza, muita gente de outros setores, né? Não só do agro. Exatamente. Lá a gente tinha pessoas desde do setor de varejo, mercado, até o setor de indústria. O agronegócio acabava sendo uma parcela muito pequena, principalmente por ser localizado em Porto Alegre, então era uma parcela muito pequena. Mas acabou sendo muito positivo para eu entender
o quão importantes são alguns setores dentro da empresa. A gente estava aqui conversando antes do podcast da questão do marketing, por exemplo, que a gente precisa ter um olhar separado, que a gente precisa ter um olhar estratégico para ele. Hoje, dentro da nossa empresa, a gente está olhando muito para o RH também. Então, muito desse meu pensamento de entender a nossa agricultura como algo empresarial, como uma atividade empresarial, ela advém de todos os pensamentos e trocas que eu tive com o pessoal do ciclo. Então, se a gente olhar hoje dentro do ciclo empreendedor lá, tinham empresas que faturavam algo como 5, 10 milhões de reais e já tinham, às vezes, um conselho de administração, já tinham um gestor financeiro extremamente capacitado. E às vezes a gente vê produtores rurais que têm um faturamento até mais elevado que isso, mas que não olham para isso de maneira estratégica. Mesmo trabalhando com commodity, que é um setor extremamente desafiador, eles não olham para isso como uma questão estratégica. Então, eu acredito que muito do que o ciclo me proporcionou, além da minha faculdade, é um olhar, digamos, mais estratégico para a parte de gestão financeira, para a parte de recursos humanos e para a parte de marketing, para que sim a empresa, que é uma produtora rural, se transformar em uma empresa potencial e grande. Maravilha. E nesse cenário, a gente tem percebido um movimento crescente no Rio Grande do Sul, que é o avanço da soja em áreas de várzea, onde predomina o cultivo de arroz numa tradição já mais longa, né? E onde também, tanto aqui, a metade sul do Rio Grande do Sul, quanto o litoral, né, a região de origem da Condessa, se destacam. Eu queria te pedir uma avaliação disso, assim, como é que isso muda, vamos dizer, o jogo da produção rural? Perfeito. Eu acho que a trajetória da soja, ela começou principalmente como uma necessidade para a lavoura de arroz. A lavoura de arroz sobre arroz, ela estava ficando extremamente batida, e isso acaba sendo ruim para o produtor, que estava sendo muito afetado por rentabilidade, e ele precisou buscar uma situação com a soja que trouxesse para ele diversas questões que a soja traz, né? Nós vamos falar primeiro de uma receita no primeiro semestre, porque normalmente o produtor de arroz precisa arrastar esse arroz para o segundo semestre para conseguir ter uma valorização no estoque. Então, ela permitiu uma variabilidade de receita para o produtor, uma diversificação de receita. Além disso, obviamente, ela acabou limpando as áreas, né? Então, o arroz vermelho é um problema, assim como o capim-arroz e tudo mais. E a soja acabou permitindo essa limpeza da área que antes a gente não conseguia fazer. Era extremamente difícil. E, além disso, tem todo um benefício para a pecuária, de uma integração que toda essa rotação de culturas permite. Então, a soja acabou sendo extremamente proveitosa para o agricultor, falando também, por exemplo, na nossa região ia muito pouco calcário antes da soja surgir. Então, o aparecimento do calcário lá permitiu a gente renovar a nossa produtividade. Então, a soja ajudou a manter a nossa fazenda saudável, tanto agronomicamente como financeiramente, e ela nos permitiu criar um novo negócio dentro do ecossistema que a gente tinha. Então, eu vi nesse primeiro momento a soja veio para isso. Num segundo momento, que o produtor de várzea começou a entender como manejar a soja, começou a entender, por exemplo, que ele poderia trabalhar com um ciclo um pouco mais longo para que corrigisse algum acidente de percurso, começou a entender que se ele drenasse bem as áreas dele, ele poderia implementar a soja ali, começou a entender que alguns químicos que estavam na terra pós o cultivo de arroz poderiam ser menos sentidos com uma troca de variedade, e começou a trocar boas práticas, que nem a gente fala a respeito da soja. Aquele negócio foi virando um negócio que andou por si só. E a gente viu, por exemplo, na nossa região, até antigamente era só agricultores de arroz, né? Só orizicultores. Posteriormente virou o que era os dois, então orizicultores e sojicultores, e chegou até uma época que até virou só sojicultor. No entanto, a gente começou a ter esse crescimento de produtividade, teve um crescimento também de lucratividade. Estou falando aí de um período ali, principalmente na época da pandemia. Só que daí, depois que teve a inflação muito forte, os insumos acabaram ficando muito caros e o produtor acabou tirando um pouco o pé e voltando um pouco para a lavoura de arroz. Principalmente porque a margem da lavoura de arroz estava maior que a margem da lavoura de soja. No entanto, o produtor que ele for agora extremamente para a lavoura de arroz, ele vai voltar a ter os mesmos problemas que ele não tinha antes da soja. Então, obrigatoriamente, o produtor que vai sobreviver vai ser aquele produtor que souber jogar com as duas culturas. Então, vamos dizer, num primeiro período, eu acredito que a soja veio por uma necessidade.
Depois ela se manteve e cresceu pela questão da lucratividade. E agora, com a diminuição da lucratividade igual, ela vai vir por necessidade, ela vai seguir por necessidade. E é importante que o produtor entenda isso. Uhum. Ou seja, entram nessa equação aspectos que são financeiros, mas também tem aspectos que são técnicos, que tem vantagens técnicas de fazer essa... Exato, porque quando as margens baixam, no fim do dia o que a gente quer é produtividade. Porque quando a gente trabalha com commodity, que é um pouco que eu falei ontem na palestra, né? Basicamente o preço é dado pelo mercado e a gente multiplica pelo número de sacos que a gente colhe. E para tu colher bem hoje uma lavoura de arroz, óbvio que eu estou generalizando aqui, mas eu estou falando de algo como 80%, 90% do estado, a gente precisa trabalhar em resteva de soja. Então, quando a margem baixa, quando os preços caem, a gente precisa ter produtividade para compensar isso. E para ter produtividade para compensar isso, a gente precisa estar utilizando o sistema de produção. E o sistema de produção, ele é tanto arroz como soja. Maravilha. Mencionando a palestra de ontem, que é a mesma palestra que vai ser apresentada amanhã, e quando esse podcast for para o ar, as duas já terão acontecido. Mas nessa fala, direto para os associados da Cotrisul, trouxe lições sobre gestão financeira, né? Eu queria te pedir que recordasse quais são esses pontos. Tá. Eu acho que o primeiro ponto que eu abordei, que é o mais importante, é que o lucro não é caixa, né? Então, isso é uma lição bastante importante, assim, que eu tive. E acho que o produtor, como um todo, se choca às vezes, quando, por exemplo, ele bota na conta tudo que ele gastou na safra. Então, ele vai colocar lá o fertilizante, vai colocar a mão de obra, vai colocar o prolabore, vai colocar o gasto com químico. E, no final das contas, ele chega a uma suposta lucratividade. E muitos produtores, às vezes, vêm até mim e me perguntam, tu como administrador, me explica isso. Eu não vejo esse lucro aparecer nunca. Uhum. E daí, quando eu converso com eles, eu vejo que poucas vezes eles fazem, por exemplo, uma conta de quanto eles estão crescendo em área, do que eles estão aumentando em ativo, seja ele de estoque ou imobilizado, estão comprando máquinas, e eles acabam não entendendo aonde está alocado esse lucro. E por isso, além de um DRE bem feito, que basicamente o DRE nos serve para entender se a nossa atividade está gerando ou não está lucratividade, é fundamental que o produtor olhe também para balanço patrimonial, para ele estar entendendo se o patrimônio líquido dele, ou seja, todos os ativos menos os passivos, estão aumentando também. E é importante ele entender, por exemplo, eu estou bastante líquido ou não? A grande parte da minha riqueza está alocada em terras ou está em estoques? Como é que eu estou de caixa? O que eu tenho de dívida, de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. E essas lições, todas essas abordagens, é fundamental que o produtor tenha bem claro, porque o nosso negócio é um negócio extremamente difícil. Quando as margens estão altas, todos os lucros estão gordos, a gente vai aumentando terra, a gente vai expandindo o nosso parque de máquinas, mas quando a margem cai, muitas vezes a gente já fez um arrendamento, um contrato longo, muitas vezes a gente já se comprometeu com parcelas de máquinas e a gente acaba ficando perdido no meio disso tudo. E a gente precisa então estar olhando para 3 relatórios, que é o que eu falo, que é o balanço patrimonial, o DRE e o demonstrativo de fluxo de caixa. Então a gente precisa estar olhando para esses 3 relatórios quando a gente vai administrar uma propriedade, quando a gente vai administrar um negócio familiar e quando a gente vai administrar uma empresa, para que a gente entenda exatamente como é que está o fluxo do dinheiro e para que a gente consiga ter as informações na mão na hora de tomar qualquer decisão financeira. Maravilha. Esse cuidado, vamos dizer assim, não é uma tecnologia diferente, né? São técnicas muito antigas, mas que a gente precisa ter disciplina, né? na aplicação delas. Exato. Hoje a gente enxerga que é tanto disciplina quanto conhecimento. Então, hoje a Sementes Condessa, a gente foi o primeiro a contratar a consultoria do Antônio da Luz, que acho que até ele foi o palestrante aqui no ano passado. No ano passado, né? Sim. E meu pai tem uma amizade muito forte, assim como eu com o Antônio, e ele nos permitiu ter um olhar, digamos, mais macro a respeito do nosso negócio. Ele nos auxiliou muito nessa parte. E quando a gente começou a trabalhar junto com o Antônio, ele basicamente bateu bastante. Vocês têm que olhar para os 3 relatórios. E hoje, dentro da Condessa, a gente tem, todo dia 10, a gente tem uma reunião de caixa para entender o que foi gasto no mês passado e o que esse gasto mês passado tem a ver com o orçamento que a gente fez lá no começo do ano. Então, a gente consegue enxergar direitinho. Por exemplo, no mês passado a gente teve um gasto um pouquinho mais elevado no marketing.
Por quê? Porque a gente participou da abertura da colheita do arroz e teve alguns custos extras que a gente não estava prevendo. Mas também a gente teve uma redução no gasto de combustível, porque chegou no final do ano e a gente acabou adiantando um pouco porque era mais eficiente pela questão do imposto de renda. Então a gente consegue hoje olhar e metrificar absolutamente tudo que tange o aspecto financeiro. E isso é fundamental para que a gente consiga ter uma gestão mais eficiente e a gente consiga, digamos, as pessoas que estão no operacional ter mais tempo para gastar em olhar a lavoura e tudo mais, para que elas não se atenham a essa parte financeira e fique sim para o corpo que trabalha hoje dentro da empresa com essa parte financeira. A gente, te ouvindo falar, percebe a importância disso, mas sabe que muito produtor não chegou nesse nível de conseguir entender essa importância e aplicar, né? Isso é resultado de um amadurecimento, de uma aprendizagem que não é igual para todo mundo, né? E eu queria te perguntar, assim, além desse desafio que pode ser dividir entre horas no campo, né, executando efetivamente o trabalho da lavoura e horas de escritório, que outros desafios tu enxerga na atividade da produção de grãos? Tá, tu me pergunta, só para entender bem, digamos, isolando a parte financeira, o que mais que eu enxergo que é a dificuldade? Não, e assim, mesmo a parte financeira, como ela depende de um amadurecimento, eu não sei se essa seria a melhor palavra, às vezes, para chegar nesse ponto, a gente precisa superar outras questões, né? Sim, te entendi. Basicamente, hoje, o que a gente viu dentro da Condessa? A principal questão que nos fez ter mais tempo para olhar para a parte financeira é ter um time bom no campo. Então, hoje eu vejo que, digamos, o produtor rural precisa estar muito focado no time dele. O jeito que ele leva o time, o jeito que ele conduz, o jeito que ele entrega a responsabilidade, o jeito que ele confia nas outras pessoas que estão abaixo dele é o que vai permitir para que ele olhe para outros pontos da organização. Então, normalmente, quando a gente está sem tempo para alguma coisa, a gente não está priorizando aquilo. E a gente na Condessa, hoje, por exemplo, na parte de semente, falando de arroz, a gente tem o Euclides, que ele é completamente mais capacitado que eu para tomar conta daquilo. Na parte de semente de soja, a parte de logística e produção, a gente tem hoje o Germano, que é completamente mais capacitado que eu para tomar conta daquilo. Assim como na parte comercial, hoje o nosso gerente comercial é o João, que é completamente mais capacitado que eu para isso. Então a gente entrega muito confiança e responsabilidade. Porque a gente acredita que se a gente colocar pessoas boas no lugar certo, isso vai fazer com que sobre tempo para a gente olhar para algumas outras coisas que a gente precisa. Então, acho que o fundamental hoje do agricultor é ele entender que ele, além do aspecto financeiro, ele também é uma empresa nessa parte de pessoas, nessa parte humana, e ele passe a delegar a responsabilidade para que ele tenha tempo para fazer as outras coisas. Uhum. E eu sei que isso é um processo, a gente conversa muito internamente lá, eu e meu pai, e meu avô, eu sei que isso é um processo muito duro, eu sei que é um processo muito difícil. Normalmente a gente pensa que só a gente é capaz, normalmente a gente tem dificuldade, às vezes, de conseguir uma mão de obra em algumas coisas, enfim. Mas a gente acredita que tudo isso é possível com muito treinamento, confiança e responsabilidade. A gente acredita que é possível, sabe? E é uma mudança de paradigma, né? Assim, normalmente as pessoas se especializam numa área, e isso vale para qualquer profissional, não só dentro do agro, né? Se especializam numa área que elas têm muita afinidade. Aí elas fazem muito bem a parte de execução daquilo ali. E na hora que elas vão para um papel mais estratégico, elas têm que delegar. E aí eu lembro de uma frase que eu li num livro, é um autor japonês, que o nome eu não vou arriscar dizer, mas o livro se chama Do que eu falo quando falo de correr. É um livro sobre esporte. E ele diz assim, que lá pelas tantas ele chegou à conclusão de que para correr, ele não pode correr. Tipo assim, ele não pode correr tanto no volume, na frequência que ele gostaria. Sim. Ou seja, é o cara que tá na frente da lavoura e que para conseguir ter uma gestão melhor da lavoura, ele não pode estar exclusivamente só na atividade de execução da lavoura, né? Ele precisa estar dividido entre aquilo ali, o escritório, e que provavelmente para atender toda a demanda da prática ele vai precisar ter equipe, vai precisar ter suporte, é isso, né? Sim, e também com, digamos,
pós-pandemia, a gente teve um boom de commodities, né? Subiu os preços de tudo que a gente tratava. E a partir daquele momento, na minha visão, o produtor hoje ele não pode ser mais extremamente especialista. Porque um produtor que é extremamente especialista em algo, ele vai estar deixando um buraco e uma lacuna em algo muito importante da empresa dele. Então, eu vejo que talvez seja o caso de algum produtor, às vezes, até procurar alguém que possa assumir alguma parte para ele, delegar essas outras partes, mas ele vai precisar, sim, estar olhando para todas as esferas da empresa dele. Porque é impossível hoje um produtor com o nível de faturamento que tem tá só dentro da lavoura. Só tá olhando para lavoura. Óbvio que a gente tem a conta, né, que basicamente a commodity é produtividade versus o preço de venda menos o custo. Mas ele precisa estar entendendo, por exemplo, como melhorar o preço de venda dele, olhando para fora da lavoura. Como eu vou negociar melhor a minha commodity. Além disso, como gerir melhor o custo, como gerir melhor o caixa, como gerir minha relação com os bancos, como gerir minha relação com os fornecedores. Ele vai precisar estar olhando para isso. Então, esse fato do produtor ser extremamente especialista vai ficar um pouco mais complicado. Ele vai ter que ser mais generalista. E a partir disso, ele vai ter que trabalhar em algumas áreas que ele não está acostumado, que, enfim, ele não conhece. Até porque nós, dentro da Condessa, eu tenho áreas que eu não tenho afinidade. Mas daí eu procuro algumas pessoas que são melhor que eu e vou me aconselhando, vou aprendendo. Então, para mim, o produtor vai ter que se desenvolver, sim, nesse aspecto, porque os desafios estão lançados e ele vai ter que saber lidar com eles. Então a gente tem, por exemplo, uma parte contábil, que é uma parte difícil de trabalhar. Cada vez as coisas estão mais integradas, a gente precisa ter uma responsabilidade de tudo que a gente informa. A gente tem uma parte de entender exatamente qual é o nosso negócio que está deixando margem ou não. A gente tem uma parte importante que é a parte de diversificar um pouco nossas fontes de renda dentro do nosso negócio. A gente tem uma parte que é entender se o nosso funcionário está com bem-estar ou não está. Se entender se ele está satisfeito com a gente ou não. Então, é fundamental que ele toque em todas essas áreas, porque o que me abriu, por exemplo, muito a cabeça, essa parte do ciclo empreendedor, é duas coisas. Primeiro, empresários menor em faturamento que nós, eles estão extremamente capacitados em processos e a gente vai precisar melhorar isso. Então, empresários que têm um faturamento muito menor do que o agricultor, já estão especialistas, já estão, como é que eu posso dizer? Eles já são mais generalistas, já têm especialistas bem capacitados dentro, tá? E além disso, empresários muito maior que nós, eu falei, por exemplo, com empresas que têm 2.000, 3.000 funcionários, mostram que sim, é possível, sabe? Então, por exemplo, quando hoje a gente está com 105 funcionários, quando a gente estava chegando a 105 funcionários, eu e meu pai se questionava, como é que a gente consegue lidar com tanta coisa, tanta diversidade e tudo mais? E daí depois que a gente foi estabelecendo melhor os cargos de liderança, então a gente começou a definir um pouco mais os cargos e agora a gente está trabalhando bastante nisso, a gente tem um organograma bem feito, a gente começou a ver que é possível. E daí eu comecei a falar com empresas, por exemplo, tive uma reunião com uma empresa semana passada que ela tem 1.900 funcionários. Então a gente vê, é possível, com a organização é possível, sabe? Então basicamente é acreditar na gestão, acreditar nos processos bem feitos e investir em capacitação, tanto dos funcionários como de nós mesmos para a gente conseguir lidar com isso tudo. Trazendo para o universo do produtor cooperado, né, para o universo do associado da Cotrisul, isso também fica mais fácil com o suporte do cooperativismo, né? A gente tem, nesse momento, a entrada em vigor da obrigatoriedade da emissão da nota fiscal pelo produtor rural. E dentro do cooperativismo a gente já tem a plataforma Smart Coop, que eu sei que tu conhece, também tem um pé no cooperativismo, que ajuda na gestão da propriedade e ajuda, né, na emissão da nota. Sim, e por dentro do Smart Coop é possível fazer o DRE talhão por talhão. Sim. Né? Hoje a gente estava conversando, quantas pessoas trabalham dentro da Cotrisul? A Cotrisul fechou o ano passado com cerca de 420 colaboradores e agora estamos entrando no período de safra, entram os temporários e aí provavelmente vai chegar perto de 600. Então tu imagina a dificuldade hoje que tem às vezes um agricultor que está isolado de conversar com alguma empresa tão grande e ele tendo a cooperativa, ele sabe que ele pode chegar a qualquer momento e conversar com vocês, tô com uma dificuldade aqui, tô com uma dificuldade ali. E eu vejo que essa capacidade de vocês serem um canal aberto é uma vantagem competitiva muito grande para vocês,
que permite que o agricultor esteja mais próximo a vocês. Então, por exemplo, tanto contigo, com o Fábio, com o Gilberto, eu fiquei muito impressionado quando eu comecei a negociar com vocês, a conversar com vocês, a ter essa parceria, com o nível de abertura que o associado tem com vocês. Então, eu acho que cabe ao associado aproveitar isso, aproveitar toda essa estrutura, que muitas coisas que, por exemplo, eu estou falando aqui, que a gente fez com algum líder, com algum especialista e tudo mais, ele pode vir a buscar dentro da cooperativa, porque a cooperativa já fornece todo esse ecossistema que o agricultor precisa. Então, acredito que muitas soluções que a gente está conversando aqui, que ele vai ter que procurar, ele vai encontrar já dentro da cooperativa. Então, por exemplo, eu estava, acho que até falando com o Francisco, ele disse, não, eu estou agora conversando com o produtor para ele ter bem estabelecido o DRE. Poxa, uma ferramenta de DRE, que é uma ferramenta difícil de ter, a própria cooperativa já informar como é que é e já trabalhar na educação do produtor, já é fundamental. Então, ele precisa entender que ele pode ir ali procurar isso, sabe? Então, a gente, por exemplo, a gente tem lá, a gente conversa bastante sobre isso, a gente tem bastante máquinas, por exemplo, da John Deere. E hoje, a gente falando com o pessoal lá, a gente usa 10, 15% do que elas são capazes. E às vezes a gente está procurando outra máquina ou outra solução, sendo que a gente já tem a solução em casa. Basta a gente trabalhar mais com a ferramenta. E eu acredito que a parte da cooperativa é bem isso. Muita coisa que o produtor às vezes acredita que precisa buscar resposta e tudo mais, se ele gastar um tempo em conversas, em trocas com a cooperativa, eu tenho convicção que ele vai conseguir achar ali as respostas que ele precisa. A essência do cooperativismo é isso, né? A união das pessoas para a solução de um problema comum. E a cooperativa aqui tem trabalhado nesse sentido, não só de dar ferramentas como o Smart Coop para a gestão da propriedade, solução de desafios como a emissão da nota fiscal eletrônica, mas também buscar resolver alguns problemas, né? A gente tem ajudado a intermediar, por exemplo, a formação de aplicadores e alguns desafios nesse sentido. Acho que o que tu coloca tem muita razão e em termos de Estado, o cooperativismo tem se ajudado muito nesse processo, né? Sim. A gente não enxerga, por exemplo, hoje um outro sojicultor como um concorrente nosso, sabe? Então, vamos dizer, hoje tu tem soja aí por todo o Brasil, tu tem soja para os Estados Unidos, que também contribui para a oferta. Então, não é o teu vizinho que ele vai te atrapalhar nessa tua trajetória toda como empreendedor. Muito provavelmente ele vai te ajudar. Então, eu acho que é fundamental essa visão de cooperativismo e essa própria visão de colaboração entre produtores. E eu acho que a cooperativa também é importante para isso, para fornecer, às vezes, não uma troca de ideias só entre as pessoas que trabalham na cooperativa com os produtores, mas entre os próprios produtores, porque é ali que vai estar as boas práticas, sabe? Normalmente, a gente está falando de um problema, às vezes, de formação de pessoas. Bom, e se a gente se juntar e dar um curso a respeito disso, que nem vocês estão fazendo? A gente também, por exemplo, ali na nossa região, às vezes a gente troca muito boas práticas de, por exemplo, bom, na pesquisa de satisfação, o que os teus funcionários estão contentes, o que eles estão descontentes? Qual é hoje a maior frustração do funcionário? Qual é a maior hoje satisfação do funcionário? Nós, dentro da empresa ali, por exemplo, a gente viu numa pesquisa de satisfação nossa, que a gente fez há 2 anos atrás, que a alimentação é o item que o funcionário mais valorizava. E hoje, dentro da Condessa, o nosso custo, 1,3% só é alimentação. Então, não é ali que a gente vai economizar. Se o local que é fruto de maior, como é que eu posso dizer, de maior satisfação do funcionário, ele custa 1,3%, não é ali que tu tem que cortar. Pelo contrário, é ali que tu tem que impulsionar, é ali que tu tem que fortalecer. E a gente abre esses custos, a gente abre essa troca de ideias para os outros produtores. A gente hoje, na nossa região, a gente tem um grupo ali que a gente compartilha tudo. Então, por exemplo, qual foi o nosso custo em químico frente qual foi o custo do nosso vizinho, qual foi o nosso custo com mão de obra, qual foi o custo do nosso vizinho. E a gente, junto com o pessoal do Antônio da Luz, no final de cada safra, a gente olha para cada um desses custos e consegue entender exatamente o que a gente está mais competitivo e o que a gente está menos competitivo. Porque, por exemplo, com a inflação galopante dos últimos anos, não adianta só olhar para o combustível, o combustível subiu R$100 de um ano para o outro. Eu preciso entender se ele subiu R$100 também para o parceiro, para entender proporcionalmente se aquilo ali está fazendo sentido ou não, porque às vezes pode ser simplesmente só uma inflação, como a gente teve, por exemplo, no caso do adubo, né? Teve de um ano para o outro, dobrou. Tá, beleza, mas dobrou para todo mundo. Então, nessa análise que a gente faz, tem tipo um dashboard junto com o pessoal do Antônio da Luz ali, da AgroMoney,
a gente consegue olhar direitinho quais são os pontos que a gente não está eficiente. Então, essa troca, a gente, quando abre nossos dados, é muito pensando que os outros vão abrir e a partir disso a gente pode chegar a respostas em conjunto. E, então, é muito mais acreditando que uma colaboração vai fazer todo mundo crescer do que propriamente olhar para um sentimento de competição, visto que tem espaço para todo mundo, né? E como é que está organizado o sistema da Condessa hoje? Vocês produzem toda a semente que vocês fornecem para o mercado ou vocês têm uma rede de parceiros? A gente tem hoje, principalmente lá na região, 2 principais parceiros, que são os que mais nos ajudam principalmente na parte de semente de soja, porque eles têm uma capacidade muito grande de irrigação. Então hoje lá na região entraram os canhões, que vieram muito para ajudar nessa parte de irrigação, e esses parceiros nos dão estofo para a gente conseguir ter mais variedades, mais qualidade e ao mesmo tempo se utilizar deles para a gente conseguir fornecer isso tudo para o nosso cliente, né? E só que óbvio, a lavoura junto com o parceiro tem que ser uma lavoura extremamente cuidada. Então já começa desde a inscrição de campo até a questão da semente. Tem que ver se para o parceiro esse ano vai ser semente básica ou vai ser uma SC1. Tudo isso é uma organização nossa que a gente passa para o parceiro. E a partir disso a gente precisa também que o parceiro tenha uma capacidade tecnológica muito grande, porque tem máquinas específicas, tem plataformas específicas para colher cada tipo de semente, tem velocidade específica que aquela colheitadeira pode estar andando ou não, além de uma organização da gente estar com uma estrutura de recepção adequada. Então hoje, dentro dos nossos 2 principais parceiros, a gente tem também equipe de campo, assim como a gente tem dentro da nossa fazenda, para fazer monitoramento de percevejo, para fazer monitoramento daí na hora da colheita de teste se está quebrando ou não muito a semente da máquina. Então a gente fornece toda essa estrutura para o parceiro para garantir que internamente a gente consiga ter qualidade. E a gente utiliza também dos parceiros para que a gente consiga ganhar em volume. Então, a partir do momento que a gente tem mais parcerias, a gente tem mais parcerias com capacidade de irrigação. Se acontecer, por exemplo, que pode ocorrer de eu ter uma lavoura de semente de soja pronta para colher, vir uma chuva e a lavoura perder vigor, eu sei que eu vou ter em outros 2 parceiros também com escalonamento de plantio para que eu possa ter a mesma variedade com um vigor muito bom. Então é fundamental essa estrutura, mas também é fundamental que a gente esteja dentro dos processos dos parceiros, plugados a eles, para que a gente consiga entender se toda a qualidade que a gente preza na nossa lavoura também tem neles. Mas por isso que a gente escolhe a dedo esses parceiros. Maravilha. E quais são os planos de futuro da Condessa? Hoje a gente tem 4 negócios, né? A gente tem hoje grão de arroz, semente de arroz, grão de soja e semente de soja. Pensando no mercado de semente de arroz, é um mercado que a gente já está bastante consolidado e a gente enxerga que também é um mercado que ele vai ter crescimento, mas não tão grande a ponto da gente crescer ainda mais. Então a gente quer buscar principalmente novas variedades e qualidade nessa parte de semente de arroz. E na parte de semente de soja, esse ano a gente montou o nosso laboratório e a gente também duplicou a nossa parte de UBS, para que a gente consiga ganhar escala nessa parte. Então, olhando hoje para dentro da Condessa, dessas 4 fontes de negócio, a gente acredita que semente de soja é o negócio que a gente mais vai investir, principalmente porque agora a gente tendo parceria com a Soitec e com a Neogen, a gente tem hoje um portfólio bastante robusto, que a gente consegue atender das mais variadas partes, tanto do estado como fora dele. Então, a gente acredita muito em, hoje, investimento em qualidade de semente, tanto na semente de arroz quanto na semente de soja. E na semente de soja, a gente olha também um pouco mais para crescimento, porque a gente acha que é um mercado que vai evoluir. Ele vai evoluir para cada vez mais ter tecnologia embarcada dentro da semente. E, além disso, a gente acredita que muito dessa área de arroz que cresceu nos últimos anos, ela também vai precisar se ajustar e voltar um pouco para a parte de soja, que pode ser uma oportunidade. Maravilha. E essa região de atuação da CotriSul, que a gente pega um pouco da região central, da região sul do estado e da campanha, como é que vocês enxergam e como é que ela aparece nos planos da Condessa? A gente enxerga com muito bons olhos, porque a gente vê que vocês têm uma capacidade de escala muito grande. Mas a gente também enxerga que vocês têm, às vezes, alguns desafios diferentes de nós, e cabe a nós se moldar a esses desafios. Então, por exemplo, há 3, 4 anos, quando a gente começou a parceria, muito se falava da dificuldade de lidar com o caruru na parte da soja, que é um desafio que hoje na nossa região a gente ainda não tem muito forte. E a gente entrou no ano passado, que já foi um sucesso de vendas, com a NEL 581 Enlist.
porque a Enlist ajuda nesse combate, que é uma planta daninha que tem um problema muito grande para o produtor, e além disso ela entrega produtividade, que hoje o produtor, além de biotecnologia, ele está procurando uma variedade que vá performar na balança. Então hoje a gente enxerga essa região com um potencial muito grande que obviamente a gente sabe que os últimos anos foram um pouco sofridos por causa da questão da seca, mas a gente enxerga que o produtor vai manter a área, que o produtor vai se adaptar, que o produtor vai procurar novas variedades. A gente enxerga também um produtor bastante ávido por novas tecnologias, que é bastante importante para nós. A gente viu ontem, por exemplo, no dia de campo, o produtor interagindo muito com o pessoal, tanto da nossa comercial quanto da obtentora, para entender qual é a variedade que sofre menos com a seca, qual é a variedade que tem mais potencial em determinado cenário, quais são os ciclos que a gente tem a oferecer. Então a gente enxerga que essa região, apesar dos últimos anos ter sido um pouco sofrido com a seca, ela vai seguir crescendo, vai seguir se profissionalizando e que todo esse desafio que ocorreram nos últimos anos, ele vai servir para qualificar ainda mais o produtor e que ele possa se reinventar. Então a gente aposta muito nessa região. Maravilha. Eu agradeço a tua disponibilidade por ter participado dessa conversa do nosso podcast Diálogos CotriSul. E gostaria de deixar o espaço aberto, queira deixar uma mensagem para o associado que nos acompanhou até aqui. Perfeito. A gente, esse ano, está trabalhando basicamente com um dia de campo via Instagram, assim, porque a gente acredita que a gente tem que estar nos dias de campo dos nossos parceiros, então a CotriSul sendo um deles, né? E muitos das pessoas que a gente gostaria de levar na nossa propriedade, a gente não vai ter tempo hábil para isso. Porque agora tem muitos dias de campo e daí depois o pessoal já entra colhendo e tudo mais. Então, primeiramente, eu queria deixar o espaço aberto para quem quiser ir na nossa propriedade, contatar alguém da CotriSul e a gente organizar visitas, que a gente está sempre muito aberto, a gente gosta de receber gente. E, além disso, para quem não tiver essa oportunidade, seguir no nosso Instagram, sementes.condessa, é o nosso Instagram, sementes.condessa. E ali a gente vai estar mostrando um pouco dos tratos culturais que a gente faz, variedades novas. Por exemplo, agora a gente fez um vídeo como é que a gente lida com os canhões, como é que a gente lida com a irrigação. Fizemos também um vídeo sobre a nossa vitrine experimental, que a gente coloca todas as nossas variedades para entender bem quais performam assim, quais performam de outra forma. Então, eu acredito que a principal mensagem que eu quero deixar é: nos procurem, que a gente gosta muito do contato corpo a corpo, mas para quem não conseguir procurar, para quem não conseguir às vezes ter acesso, ou para quem às vezes estiver mais ocupado com outras tarefas, nos procurar no Instagram, que a gente vai estar ali fornecendo informação e principalmente abrindo um canal de diálogo para quem não está tão próximo fisicamente de nós. Maravilha, obrigada, Eduardo. Te agradeço Azevedo, muito. Sócio da Sementes Condessa, e agradeço também a quem acompanhou essa nossa conversa até aqui. Siga o canal da CotriSul no YouTube e compartilhe essa conversa.